Há momentos na vida em que uma sensação estranha atravessa o corpo, como se algo dentro de você estivesse tentando chamar a sua atenção há muito mais tempo do que você imagina. Não é um pensamento, não é uma emoção específica, não é uma memória que retorna, é outra coisa. Uma vibração, uma pulsação, uma espécie de presença silenciosa que não tem forma, mas que você sente mesmo sem saber explicar. Por anos, muitas pessoas chamaram isso de intuição, outras chamaram de alma, outras chamaram de espírito. Mas, recentemente, cientistas começaram a observar um fenômeno que atravessa a fronteira entre o biológico e o espiritual. Existe um ponto no sistema nervoso onde a sensação de Deus, ou do divino, da fonte, do absoluto se manifesta com intensidade tão real quanto qualquer estímulo físico. E quando esse ponto desperta, a vida inteira muda. É como se uma porta interna fosse aberta. Uma porta que sempre esteve ali, mas que permaneceu protegida pelo fluxo incessante de pensamentos, medos, preocupações, hábitos, condicionamentos e expectativas sociais. Essa porta não é metafórica, ela é neuronal, ela é fisiológica, ela é consciente. É o lugar onde o cérebro reconhece a presença do que não é material, mas que influencia tudo: decisões, emoções, percepções, sentido de propósito, sensação de unidade, quietude, transcendência. E é aqui que surge a pergunta que desperta a consciência. O que existe dentro de você que é capaz de perceber algo tão maior do que você? Que parte do seu sistema nervoso é capaz de sentir o que nenhuma palavra consegue nomear completamente? Esse é o mistério que começa a ser desvendado, e não por filosofia, mas por experimentos neurocientíficos. Pesquisadores descobriram que certas regiões do cérebro se ativam intensamente em momentos de profunda contemplação, meditação, oração, estados de presença, experiências de conexão interior ou percepções espirituais. Mas há um ponto central, um núcleo específico onde todas essas experiências convergem. Uma região que não apenas responde ao sagrado, mas parece reconhecê-lo. Reconhecê-lo como se sempre tivesse estado lá, esperando para ser acessada. Como se Deus, ou o que você entender como Deus, tivesse deixado uma assinatura interna dentro da sua própria estrutura neurológica. E quando você compreende isso, algo em você começa a despertar. Porque deixa de ser sobre crença, deixa de ser sobre religião, deixa de ser sobre ideia. Torna-se sobre experiência, sobre sentir, sobre entrar em contato direto com esse ponto de presença que não julga, não cobra, não exige, não condiciona, apenas existe, apenas observa, apenas transmite uma sensação que não pode ser criada por esforço mental. A sensação de que você não está separado do todo. A sensação de que existe algo além da identidade, além da história, além da mente, além do corpo físico, uma inteligência que se expressa silenciosamente dentro de você. E essa percepção por si só começa a reorganizar sua vida, porque aquilo que parecia caos ganha novo significado. Aquilo que parecia perda ganha clareza, aquilo que parecia desafio ganha propósito, aquilo que parecia aleatório ganha direção. Não porque a realidade externa mudou, mas porque o ponto interno que percebe a realidade se transformou. Quando esse centro desperta, você não enxerga Deus como algo fora, distante, inacessível, mas como algo que atravessa a sua estrutura interna como uma chama silenciosa. Uma chama que não queima, mas ilumina. Uma chama que não consome, mas revela. E aqui está o despertar mais poderoso dessa jornada. O divino não está apenas no universo, ele está alojado na sua percepção, no seu modo de ver, no seu modo de sentir, no seu modo de existir. Aquilo que chamamos de espiritualidade sempre foi, desde o início, uma experiência do sistema nervoso aprendendo a sintonizar. Uma frequência mais profunda da consciência. Quando você muda essa frequência, não precisa mais buscar Deus desesperadamente, porque você percebe que Ele sempre esteve ali na respiração, no silêncio, na intuição, na percepção ampliada, no instante em que algo dentro de você sussurra: há mais do que isso. O mais surpreendente é que essa experiência, tão intensa e transformadora, não surge de algo externo, ela emerge de dentro. É um movimento interno do sistema nervoso. É a própria estrutura psicológica entrando em um estado de coerência profunda.
Quando mente, corpo e consciência se alinham, o cérebro muda de configuração. Ele funciona em outro padrão, muito mais integrado e muito mais silencioso internamente. Esse silêncio não é ausência de pensamento, é ausência de ruído. É o espaço onde a percepção se torna clara o suficiente para reconhecer aquilo que normalmente está encoberto pela atividade mental incessante. Pesquisadores também Observaram que, nesses estados elevados, o sistema nervoso autônomo entra em um padrão de equilíbrio quase perfeito. Diminui a ativação do sistema simpático, responsável pelo estresse e pela vigilância, e aumenta a ativação do sistema parasimpático, responsável pela calma, cura e regeneração. Isso significa que experiências espirituais profundas não são apenas emocionais, elas são fisiológicas. Elas promovem reorganização corporal, estabilização emocional, redução de inflamações, melhora da imunidade e sensação prolongada de bem-estar. O corpo literalmente responde à presença do divino como se estivesse entrando em estado de recuperação. Mas o ponto mais fascinante é que, ao analisar indivíduos que cultivam práticas espirituais constantes, descobre-se uma mudança estrutural no cérebro. Aumento de substância cinzenta em regiões associadas à compaixão, percepção, introspecção e equilíbrio emocional. Isso significa que a experiência do sagrado não é apenas momentânea. Ela remodela o cérebro. Ela cria novos circuitos. Ela fortalece vias neuronais associadas à paz interior. Ela enfraquece padrões associados à ansiedade e ao medo. Ela faz com que o sistema nervoso encontre estabilidade por caminhos mais profundos do que qualquer técnica puramente racional. Então, quando falamos sobre o centro de Deus no sistema nervoso, não estamos descrevendo uma parte anatômica isolada, mas um circuito integrado, um conjunto de sistemas que se ativam simultaneamente e produzem uma experiência de unidade, significado, transcendência e presença que transforma a percepção humana. A ciência está apenas começando a dar nome a isso. A espiritualidade sempre soube. E agora as duas se encontram, revelando que aquilo que chamamos de Deus não é algo externo, distante ou separado da natureza humana, mas algo que se manifesta dentro da própria biologia, quando a consciência se expande. Na próxima etapa, vamos mergulhar profundamente na experiência emocional e existencial dessa descoberta. Vamos explorar o que acontece dentro da alma quando este ponto desperta, o que muda na percepção, como a vida se reorganiza e por que muitos sentem que esse despertar é o início de uma nova forma de existir. Há um instante da jornada interna em que a informação deixa de ser apenas conhecimento e começa a tocar a realidade emocional de um modo que nenhuma explicação científica consegue traduzir por completo. É como se aquilo que você acabou de compreender intelectualmente sobre o centro do divino no sistema nervoso de repente ganhasse corpo, ganhasse textura, ganhasse presença. E pela primeira vez, você percebe que não se trata de uma teoria distante, mas de algo que sempre esteve acontecendo dentro de você, apenas encoberto pelo barulho da vida. Esse reconhecimento cria um tipo de silêncio que não é vazio, mas um silêncio vivo, pleno, que parece observar você de volta. Um silêncio que não exige nada, não cobra nada e, ao mesmo tempo, te chama para o encontro consigo mesmo que você evitou durante anos. É nesse ponto que uma reflexão inevitável surge. Quantas vezes você sentiu de maneira inexplicável que havia algo maior te guiando? Quantas vezes uma intuição profunda evitou que você tomasse uma decisão precipitada? Quantas vezes uma calma inesperada apareceu justamente no momento em que tudo parecia desabar? Quantas vezes você sentiu um calor interno, uma sensação de que não estava sozinho, mesmo quando ninguém estava ao seu lado? A ciência explica isso com padrões neurais, mas a alma reconhece isso como presença. E essa presença sempre esteve ali, atravessando cada experiência, cada dor, cada renascimento, cada silêncio que você tentou preencher com distrações. O mais intrigante é perceber como esse centro sagrado dentro do sistema nervoso se manifesta justamente quando você para de buscar respostas fora, quando você cansa de tentar controlar a vida, quando a mente finalmente se rende à impossibilidade de explicar tudo, quando o coração esgotado admite que não consegue carregar todo o peso sozinho. É nesses momentos de quebra que você sente
mesmo sem entender que algo mais profundo se revela. Não como voz, não como mensagem, mas como sensação. Uma sensação que diz: existe um lugar dentro de você onde nada ameaça, nada falta, nada te separa da vida. E ao olhar com sinceridade para a sua história, você percebe quantas vezes ignorou essa presença interna por medo, pressa ou condicionamento. Quantas vezes acreditou que precisava de algo externo para se sentir seguro? Quantas vezes buscou respostas em pessoas que não tinham acesso ao que você carregava dentro de si? Quantas vezes esperou que o mundo organizasse sua vida emocional, quando na verdade a organização sempre começaria pela sua percepção interna? Quantas vezes duvidou de si mesmo porque confundiu silêncio com ausência, quando o silêncio era justamente o espaço onde o divino tentava se comunicar? E aqui surge uma revelação que transforma tudo. Aquilo que você chama de Deus, ou de consciência superior, ou de presença divina, não está fora, olhando para você à distância. Ele está dentro, olhando através de você. Sua percepção sempre foi o portal. Seu sistema nervoso sempre foi o instrumento. Sua alma sempre foi a antena que traduz o invisível em sensação. É por isso que, mesmo nos momentos de maior sofrimento, você nunca colapsou por completo. Havia algo em você segurando, algo em você sustentando, algo em você guiando, algo em você mantendo um fio invisível de coerência, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar. Essa percepção pode trazer emoção, pode trazer arrepio, pode trazer lágrimas silenciosas, não de tristeza, mas de reconhecimento. Porque a alma sabe quando encontra uma verdade que não depende de explicações. Ela sabe quando algo profundo foi acessado. Ela sabe quando o corpo inteiro entra em ressonância com uma compreensão que não veio do pensamento, mas da consciência. Esse é o tipo de verdade que não se aprende, se recorda. Não se conquista, se revela. Não se cria, se desperta. E conforme essa revelação se expande dentro de você, uma mudança emocional inevitável começa a acontecer. A ansiedade perde força porque você começa a perceber que não está navegando no caos, mas em um fluxo guiado por uma inteligência maior. A solidão perde densidade porque você percebe que nunca esteve realmente só apenas desconectado de si mesmo. A necessidade de controle diminui, porque você entende que existe uma sabedoria interna que organiza a vida com muito mais precisão do que sua mente consegue. O medo perde autoridade porque você reconhece uma presença maior do que ele. Essa transformação emocional não exige esforço, exige rendição. Rendição ao que já existe dentro de você. Rendição ao silêncio que fala. Rendição ao corpo que sente antes da mente entender. Rendição ao centro divino que vibra no sistema nervoso quando você finalmente para de lutar contra a vida e começa a escutá-la. E essa escuta não acontece com os ouvidos, acontece com a consciência. É uma percepção ampliada que mostra que tudo o que você buscou lá fora sempre esteve aguardando sua atenção aqui dentro. Com o tempo, você percebe que quanto mais se conecta a esse centro interno, menos se deixa levar pelas tempestades emocionais do cotidiano. Você se torna mais estável não porque não sente, mas porque sente com presença. Você se torna mais lúcido, não porque entende tudo, mas porque reconhece aquilo que realmente importa. Você se torna mais amoroso, não porque se esforça, mas porque descobre que a essência do amor sempre esteve enraizada nesse ponto interno onde a alma encontra o divino. A espiritualidade deixa de ser prática e se torna estado. A presença deixa de ser esforço e se torna fluxo. O divino deixa de ser ideia e se torna experiência. E nesta altura da jornada, uma reflexão profunda se impõe naturalmente. Se existe dentro do seu sistema nervoso um ponto onde Deus se manifesta como percepção, então sua vida inteira pode ser reorganizada a partir desse centro. Suas escolhas, seus vínculos, suas compreensões, seus silêncios, seus caminhos, nada do que você viveu foi aleatório. Tudo foi movimento, tudo foi preparação para este momento em que você finalmente vê que a presença que buscava do lado de fora sempre esteve pulsando dentro de você. Antes de avançarmos, deixo aqui um convite leve. Se esta jornada está iluminando algo na sua consciência, considere se inscrever no canal. Aqui você encontra reflexões diárias que aprofundam essa integração entre ciência,
alma e presença. E, se quiser, compartilhe nos comentários o que você sentiu ao reconhecer esse centro interno que sempre esteve aguardando por você. Reconhecer a existência de um centro divino no sistema nervoso é apenas o início. A verdadeira transformação acontece quando essa percepção começa a ser aplicada na vida cotidiana, nos momentos ordinários, nas emoções que surgem sem aviso, nas escolhas que você precisa fazer em silêncio, nas situações que desafiam sua estabilidade e naquilo que a mente ainda tenta controlar desesperadamente. Porque este centro, esse ponto profundo onde o divino toca sua biologia, não desperta para ser contemplado, ele desperta para orientar. Ele desperta para reposicionar a sua consciência. Ele desperta para reorganizar a maneira como você vive. A primeira transformação acontece quando você aprende a perceber esse centro não como conceito, mas como sensação. Isso significa que diante de uma situação de estresse ou ansiedade, em vez de permitir que a mente entre em colapso automático, você recorre ao corpo. Não para fugir da experiência, mas para senti-la com consciência. A calma que nasce dessa percepção não vem de esforço, vem de sintonia. Quando você volta a atenção para o corpo, especialmente para o ponto silencioso no centro do peito ou na base da respiração, algo muda imediatamente. Não é milagre, é neurobiologia. Você ativa o circuito do divino, que se manifesta como presença profunda. Esse movimento, repetido com consistência, muda completamente sua relação com a vida emocional. A segunda transformação surge quando você passa a agir menos a partir do medo e mais a partir da presença. Medo é uma resposta do sistema nervoso. Presença é outra. Medo contrai, presença expande. Medo cria urgência. Presença cria clareza. Medo busca controle. Presença busca consciência. A maioria das decisões que geram arrependimento não nasceram do que você sentia, mas da falta de presença ao sentir. Quando você aprende a respirar antes de reagir, a observar antes de responder, a sentir antes de interpretar, você ativa esse centro interno que sabe exatamente onde está a sua verdade. E essa verdade não é lógica, mas é precisa. A terceira transformação acontece no campo dos relacionamentos. Quando você se desconecta desse ponto interno, você se torna vulnerável a vínculos que drenam, ferem ou confundem sua energia. Não porque você é fraco, mas porque está vazio de si mesmo. Quando o divino dentro de você está desperto, algo curioso acontece. Você deixa de aceitar qualquer presença que diminua sua paz. Não como reação defensiva, mas como consequência natural. O sistema nervoso reconhece quando algo não está alinhado. A alma sente quando algo não respeita sua essência. E nesse alinhamento interno, você passa a se aproximar apenas do que faz sua consciência crescer. Relações que antes te prendiam deixam de te atrair. Situações que antes te confundiam deixam de fazer sentido. Pessoas que antes desestabilizavam seu emocional simplesmente não encontram mais espaço dentro de você. A quarta transformação é a forma como você lida com a dor. A dor emocional é muitas vezes o lugar onde o divino se revela com mais força. Não porque o sofrimento é necessário, mas porque a dor desarma a mente, desmonta ilusões, quebra resistências e abre espaço para o olhar consciente penetrar onde antes você não tinha coragem de olhar. Quando você passa a perceber a dor como portadora de inteligência, uma inteligência que reorganiza, purifica e revela a dor deixa de ser tormento e passa a ser processo. Isso não a torna agradável, mas a torna compreensível. E aquilo que é compreendido deixa de aprisionar. A quinta transformação se manifesta na forma como você interpreta o silêncio. O silêncio interno, para muitas pessoas, é assustador porque revela aquilo que a mente tenta esconder. Mas, quando você acessa o centro do divino, dentro do sistema nervoso, o silêncio deixa de ser vazio e passa a ser orientação. É no silêncio que você sente a direção certa, não como pensamento estruturado, mas como sensação precisa. Uma calma que mostra onde você deve ir, um desconforto que mostra onde você não deve permanecer, uma intuição que se torna tão clara que chega a ser física. É nesse ponto que você percebe que o divino não fala com palavras, fala com sensações.
A sexta transformação acontece na maneira como você interpreta o tempo. Quando sua mente está desconectada do centro interno, ela vive presa ao passado ou ao futuro, sempre imaginando cenários, sempre tentando controlar resultados, sempre projetando medos ou expectativas. Mas, quando você se ancora nesse ponto interno, o presente ganha outra densidade. Ele deixa de ser passagem e se torna morada. O presente não é apenas o agora. É o único lugar onde o divino se manifesta. O passado se dissolve no reconhecimento, o futuro perde o peso da ansiedade, e o agora se torna suficiente. E não há nada mais poderoso do que esse sentimento de suficiência. A sétima transformação é a forma como você se relaciona consigo mesmo. Quando esse centro desperta, a autocrítica diminui naturalmente. Não porque você se convence de que é perfeito, mas porque percebe que nunca precisou ser. A consciência que nasce do divino não julga. Ela observa, ela acolhe, ela ilumina. E essa forma de olhar para si reorganiza toda a estrutura emocional. Você passa a se tratar com menos dureza, com menos urgência, com menos cobrança. Isso não te torna passivo, te torna lúcido. A clareza interna substitui a autopunição. O autocuidado substitui a autossabotagem. A compreensão substitui a vergonha. E é aqui que a alma começa a se curar. A oitava transformação se manifesta na expansão natural da consciência. Aos poucos, você percebe que o centro interno não é apenas um ponto de estabilidade, é um portal de percepção. É como se, ao acessá-lo, sua consciência se elevasse a um patamar onde a vida começa a fazer sentido de uma forma completamente nova. Você percebe padrões que antes não via, enxerga intenções que antes passavam despercebidas, compreende movimentos que antes pareciam aleatórios. Sua intuição se torna mais afiada, seu discernimento se torna mais firme, sua visão se torna mais ampla. É como se você passasse a ver a vida não apenas com os olhos, mas com toda a sua consciência desperta. A nona transformação ocorre na forma como você manifesta sua energia no mundo. Quando desconectado desse centro, sua energia se dispersa. Você se cansa demais, se doa demais, se desgasta demais, tenta demais. Mas quando alinhado ao centro interno, sua energia se torna focada. Você fala menos e percebe mais. Age menos e realiza mais. Busca menos e encontra mais. A força interna deixa de ser esforço e se torna espontaneidade. E essa mudança é sentida pelos outros. Pessoas começam a perceber sua presença de forma diferente, como se algo em você tivesse se alinhado com uma vibração mais profunda. E antes de seguirmos para o clímax da jornada, deixo aqui um convite natural. Se este conteúdo está expandindo sua percepção e revelando partes suas que estavam esquecidas, considere se inscrever no canal. É aqui que todos os dias mergulhamos nos pontos mais profundos da mente, da consciência e da alma humana. E se quiser, compartilhe nos comentários qual dessas transformações você mais sente que precisa integrar agora. Sua reflexão pode ser exatamente o que outra pessoa precisava ler. Existe um ponto da jornada em que a compreensão deixa de ser apenas mental e se transforma em experiência direta. Um ponto em que você não está mais apenas refletindo sobre a presença do divino no seu sistema nervoso, mas começa a senti-lo de forma tão íntima, tão natural, tão profundamente integrada, que a própria noção de separação começa a se dissolver. É como se, ao longo de todas as transformações internas, você estivesse se aproximando de uma verdade antiga, uma verdade que não depende de crença, linguagem, dogma ou tradição. Uma verdade que não precisa ser ensinada porque sempre existiu dentro de você. E quando esse centro finalmente desperta com total intensidade, ele revela algo que muda tudo. Você nunca esteve afastado do divino, apenas afastado de si mesmo. Esse despertar não chega como uma revelação dramática, tampouco como algum tipo de visão extraordinária. Ele chega como uma lucidez tranquila, uma lucidez tão silenciosa que você quase não percebe que algo grandioso está acontecendo, até que tudo, absolutamente tudo, começa a adquirir uma nova profundidade. As coisas que antes irritavam ou desencadeavam ansiedade
perdem a força. As dores antigas de repente parecem distantes, como se tivessem sido vividas por outra versão sua. A raiva se dissolve antes de se transformar em reação. O medo aparece, mas não domina. A mente tenta criar caos, mas não encontra onde se apoiar. É como se uma parte de você tivesse finalmente assumido o lugar que sempre foi dela. A parte que vê, que sente, que compreende, que testemunha. Nesse estado, você percebe que existe algo observando tudo o que acontece dentro de você. Pensamentos, emoções, sensações, memórias, impulsos, expectativas. E esse algo não se confunde com nada disso. Ele observa de um lugar que é puro, silencioso, inabalável. Esse é o ponto onde espiritualidade e neurociência se encontram de maneira definitiva. A ciência chama esse observador de consciência integrada. A espiritualidade o chama de centelha divina. A experiência o chama de presença. É nesse estado de presença que o centro de Deus, no sistema nervoso, se manifesta com total clareza. Não como uma ideia, mas como percepção. E ao sentir essa presença em você, algo ainda mais profundo acontece. Você começa a perceber essa mesma presença nos outros, não de maneira idealizada, mas como se uma parte sua reconhecesse imediatamente a parte divina que existe no outro. É um reconhecimento silencioso, como dois campos de consciência que se encontram sem precisar de palavras. Esse reconhecimento transforma radicalmente sua maneira de se relacionar. Você passa a falar com mais cuidado, ouvir com mais profundidade, agir com mais empatia, não por esforço, mas porque a presença do divino reorganiza naturalmente a forma como você interage com o mundo. Nesse estado, você entende que a vida nunca foi uma sequência aleatória de eventos desconectados. Cada encontro, cada perda, cada silêncio, cada ruptura, cada mudança, tudo fazia parte de um processo que estava conduzindo você até este ponto exato da consciência. A sensação de propósito não vem mais de tentar controlar resultados, mas de perceber que há uma ordem muito maior sustentando sua existência. Essa ordem não está fora, está dentro. Está pulsando no mesmo lugar onde o divino se manifesta no sistema nervoso. E essa percepção produz uma paz que não depende de circunstâncias externas. É a paz que nasce da coerência entre o que você é e o que você sente. A partir daqui, a expansão espiritual deixa de ser buscada e passa a ser vivida. Você não tenta mais acessar esse estado, você se torna esse estado. A mente pode tentar voltar a velhos padrões, mas algo em você permanece desperto demais para cair neles novamente. O corpo pode manifestar memórias antigas, mas a consciência se mantém presente. As emoções podem variar, mas você já sabe onde está seu ponto de retorno. É como se o sistema nervoso tivesse aprendido a reconhecer o divino como a sua frequência mais natural. E essa frequência começa a guiar sua vida com uma precisão que antes parecia impossível. Você começa a ter percepções que surgem sem esforço, ideias que não parecem vir do pensamento, mas de um lugar mais profundo. Intuições que se confirmam, caminhos que se revelam com clareza sutil, pessoas que chegam no momento certo, situações que se alinham sem que você precise forçar nada. Não é coincidência, é coerência. Quando o centro do divino desperta dentro de você, sua vida inteira entra em ressonância com aquilo que faz sentido para a sua essência. O externo se alinha ao interno. O mundo deixa de ser um cenário caótico e começa a parecer um campo organizado de possibilidades. Você não controla mais a vida, você colabora com ela. E é nessa colaboração que nasce o verdadeiro sentido de fé. Não uma fé cega, não uma fé condicionada, não uma fé que depende de promessas, mas uma fé que nasce da experiência íntima de sentir o divino existindo dentro da sua biologia. Uma fé que não é crença, mas percepção. Uma fé que não é esperança, mas certeza tranquila. A certeza de que existe um fluxo inteligente guiando cada movimento da existência. E essa certeza transforma tudo. Sua postura, sua energia, seus vínculos, sua presença. A vida deixa de ser batalha e se torna entrega. Não entrega que abandona, mas entrega que confia. E antes de seguirmos para a última etapa desta jornada, deixo aqui um convite suave.
Se este conteúdo está abrindo espaços novos dentro de você, considere se inscrever no canal. Aqui, mergulhamos diariamente no ponto exato onde ciência, consciência e espiritualidade se encontram. E se quiser, compartilhe nos comentários o que você sentiu perceber neste clímax. Às vezes, uma única frase sua pode acender algo muito profundo em quem está caminhando ao seu lado. Chegar ao final desta jornada não significa concluir algo, mas abrir um espaço novo dentro de si. Um espaço que talvez você não soubesse que existia, ou que já tinha sentido de forma vaga, silenciosa, como um chamado distante, que por algum motivo você nunca tinha conseguido decifrar completamente. Agora, depois de atravessar essas etapas, talvez perceba que esse chamado não vinha de fora, mas do lugar mais sagrado da sua existência, o ponto onde sua consciência e o divino se encontram. Esse é o centro que a neurociência começa a mapear e que a espiritualidade sempre reconheceu como a origem de tudo que existe dentro de você. É curioso perceber como ao longo da vida você foi ensinando a si mesmo a duvidar dessa presença interna, não por culpa, mas por condicionamento. Desde cedo foi levado a acreditar que o divino era algo separado, distante, inacessível, que vivia em algum lugar inalcançável, esperando ser buscado. Foi guiado a imaginar que precisava provar seu valor, merecer amor, alcançar pureza, demonstrar fé, seguir caminhos pré-determinados para ter o direito de se aproximar de algo maior. E, enquanto tentava fazer tudo isso, o centro do divino no seu sistema nervoso permanecia ali, intacto, esperando o momento em que sua consciência iria finalmente se voltar para dentro e perceber que tudo o que buscava lá fora sempre esteve pulsando em você. Este é o ponto de virada que marca uma vida. Não um momento dramático, mas uma mudança silenciosa que se espalha por todas as áreas da existência. Porque a partir do momento em que você percebe que o divino vive em você, como percepção, como presença, como consciência integrada, sua relação com o mundo inteiro começa a mudar. Você deixa de se sentir sozinho mesmo quando está só. Deixa de se sentir perdido mesmo quando não sabe o próximo passo. Deixa de se sentir quebrado mesmo quando está em reconstrução. Deixa de buscar desesperadamente respostas porque percebe que a maioria delas emerge quando você silencia. E esse silêncio não é ausência, é fonte. É no silêncio que você toca o ponto onde sua biologia e sua espiritualidade se encontram. É no silêncio que você sente a calma que o sistema nervoso reconhece como sagrada. É no silêncio que você escuta a voz sem palavras que sempre guiou seus caminhos, mesmo quando você não tinha consciência disso. É no silêncio que você sente o alinhamento, a presença, a vibração, a lucidez, que mostram que existe algo muito maior sustentando tudo. A partir dessa percepção, suas escolhas ganham outro peso. Não porque se tornam mais difíceis, mas porque você começa a perceber quando uma escolha está alinhada com o centro divino e quando está sendo guiada apenas pelo medo, pela carência ou pela pressa. Você começa a sentir quando uma situação te aproxima de si mesmo e quando te afasta. Você começa a reconhecer quando uma pessoa expande sua consciência e quando ela contrai sua energia. Esse discernimento não nasce da mente lógica, mas do próprio sistema nervoso de uma inteligência que se manifesta como vibração, como intuição, como expansão ou contração. É assim que você passa a viver a partir do seu centro, em coerência. E é apenas vivendo assim que você percebe que o divino não exige esforço para ser acessado. Ele exige presença. Presença para sentir, presença para ouvir, presença para perceber, presença para respirar no ritmo do próprio corpo, presença para se abrir à vida, presença para reconhecer que o fluxo que te guia não é seu, mas passa por você. Presença para entender que sua história, com todas as suas dores e quedas, foi o caminho perfeito para que você chegasse a esse ponto. Porque, se olhar bem, verá que até os momentos que você considera mais escuros tiveram função. Foram eles que enfraqueceram partes da sua identidade, construídas sobre medo. Foram eles que quebraram estruturas internas que já não sustentavam a sua expansão. Foram eles que te forçaram a olhar para dentro quando o externo já não fazia sentido. Foram eles que te mostraram que não havia mais para onde correr, exceto para si mesmo. Foram eles que te aproximaram da presença silenciosa que sempre esteve ali. Foram eles que abriram espaço para que você encontrasse, dentro da sua própria biologia, aquilo que antes buscava no céu.
E enquanto você respira neste instante, algo dentro de você talvez reconheça essa verdade como se sempre tivesse sabido. Porque de certa forma sempre soube. A mente esquece, o ego distorce, o mundo distrai, mas a alma não se perde. A alma aguarda. Aguarda o momento em que você silenciosamente retorna ao ponto onde tudo começa. A consciência que percebe, que sente, que integra, que reconhece. Esse é o centro do divino. Esse é o lugar onde sua humanidade e sua espiritualidade se fundem. Esse é o ponto onde nenhuma dor te define e nenhum medo te aprisiona. Esse é o ponto onde a vida se revela com clareza. E agora, neste fechamento da jornada, você está diante da escolha mais profunda. Continuar vivendo desconectado de si mesmo ou se manter consciente deste centro, respirando nele, retornando a ele sempre que a vida tentar te arrastar para longe. Cada vez que você voltar, estará fortalecendo o caminho interno que te leva ao sagrado. E cada vez que fortalecê-lo, a vida ficará mais clara, mais leve, mais coerente. Antes de encerrarmos, faço um convite com sinceridade. Se este conteúdo tocou algo dentro de você, considere se inscrever no canal. Aqui, criamos reflexões diárias para expandir sua consciência, aprofundar sua presença e fortalecer a integração entre ciência, alma e espiritualidade. E se você sentir vontade, compartilhe nos comentários qual foi o momento desta jornada que mais mexeu com você. Esse gesto pode abrir caminhos para outras pessoas que estão despertando agora, exatamente como você. E agora, como sempre, deixo o lembrete final, aquele que fecha cada uma dessas jornadas com a mesma intenção profunda. Se este áudio tocou algo dentro de você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Aqui, todos os dias compartilhamos reflexões que unem ciência, mente e espiritualidade. Ative o sininho e continue essa jornada conosco. Respire fundo e lembre-se, o divino habita em cada pensamento, consciente que nasce em você.